Muito bem, gente. Agora nós vamos para a nossa segunda parte da aula. Nessa segunda parte, o nosso objetivo é falar da hemostasia, transtornos hemorrágicos e trombose. Hemostasia, eu até confundi agora, né? Mas é porque ela lembra aquela palavra que a gente falou no início de tudo, que era a nossa homeostasia, tá? A homeostasia, ela fazia o quê? Ela buscava equilíbrio. E a hemostasia, ela busca também equilibrar situações adversas. Então, ela vai ser um processo minuciosamente orquestrado, ou seja, extremamente específico, com passo a passo, com cada coisa tendo a sua função, em que nele vão participar plaquetas, fatores de coagulação e o próprio endotélio, aquele nosso epitélio dos nossos vasos. E ele vai ocorrer no lugar que houver lesão vascular, certo? Ou seja, eu tenho um vaso ali, eu tenho uma artéria, uma veia que foi rompida, que teve essa parede rompida e agora eu inicio um sangramento. Então eu vou tender a evitar aquele sangramento, a reestruturar a minha homeostasia. Então são termos associados realmente. Enfim, eu busco ali, né, reestruturar, tornar sã novamente aquela minha estrutura arterial ou venosa. E para isso ocorrer, vai culminar na formação de um coágulo, certo? Que ele vai ter o objetivo de prevenir ou de limitar o alcance da hemorragia. Mas vamos lá. Antes da gente detalhar, vamos entender o que é que ele quer evitar. São os nossos transtornos hemorrágicos, tá? A nossa hemorragia. E a nossa hemorragia, ela é conceituada justamente pelo extravasamento, ou seja, aquela fuga do sangue que veio a partir dessa ruptura. Então, tem um vaso ali, esse vaso se rompeu e começou a sair sangue. E é isso que a minha hemostasia vai buscar sanar, né? Vai buscar resolver. Enfim, nossos transtornos hemorrágicos, eles têm dois tipos principais. Eles podem ser externos, ou seja, uma hemorragia externa, que isso é fácil da gente entender, é quando aquele sangue está extrapolando ali, saindo para as regiões externas, tá? Então, por exemplo, um corte que eu tenho aí na minha pele, uma fratura que eu tive, acabou rompendo a pele. Então, meu sangue está fugindo ali para fora. Quando ele é interno, que ele vai se acumular em algum tecido, alguma cavidade, a gente vai chamar de hematoma, beleza? Então, são os dois tipos principais: hemorragia externa e os nossos hematomas. A gente tem alguns tipos especiais, casos especiais, desse extravasamento sanguíneo quando ele é um pouquinho menor, tá? Então, nós temos as nossas petequias, quando eles têm de 1 a 2 milímetros. Nós temos as púrpuras, quando vai ter 3 milímetros ou mais. E a equimose, quando é de 1 a 2 centímetros, tá? Então, isso daqui está em ordem de tamanho. Então, primeiro as petequias bem menorzinhas, depois as púrpuras e depois as equimoses. A gente tem aqui embaixo duas imagens, tá? Essa primeira daqui vai ser o colo e mostra uma hemorragia petequial. Se é petequial, essa medida daqui dessas minhas bolinhas, vamos dizer assim, não vai passar de 2 milímetros, tá? É de 1 a 2 milímetros, ou seja, uma microhemorragia, vamos dizer assim. E isso é uma consequência ali da trombocitopenia. A trombocitopenia, ela vai ser, na verdade, é um conjunto ali, né, de fatores, onde eu vou ter os meus fatores de coagulação reduzidos. Então, principalmente os meus fatores trombólicos, certo? Quanto as minhas plaquetas. Algum dos dois reduziu e aí eu não estou conseguindo controlar a minha hemorragia. E eu acabo tendo essa manifestação em forma de petequias. Aqui ao lado a gente tem um extravasamento de sangue bem maior. Você vê que isso daqui vai ter, né, uma necrose significativa ao redor também. Uma necrose liquefativa, porque a gente está falando do cérebro, só para dar uma lembrada. E aqui é uma hemorragia intracerebral mortal, ou seja,
isso daqui foi algo tão grave, por exemplo, um AVC. Lembra que o AVC a gente tem uma afecção, um acidente vascular cerebral, ou seja, são os acidentes causados por alguma afecção vascular no cérebro e que alguns deles, né, eles podem ser hemorrágicos. E é isso daqui que está mostrando. A gente tem uma hemorragia enorme dentro do nosso cérebro, então acabou ocasionando aí a morte, tá? Só para realmente assim ilustrar um pouquinho do que é que a gente está falando. E uma diferença importante, que é ali o nosso limiar, né, o nosso limite entre a nossa equimose e o hematoma. Lembrando aqui, ó, que as nossas equimoses são de 1 a 2 centímetros. Os nossos hematomas, eles já podem ser bem maiores. Então, esse já é a principal destaque para essa diferença entre um e outro, certo? Essa tabelinha aqui, ela organiza a equimose e o hematoma numa parte inicial de diferenças e na parte seguinte em semelhanças. Eu vou falar primeiro sobre as semelhanças, ou seja, nos dois, o que é que eu encontro? Eu encontro como frutos extravasamente sanguíneos que vão ocorrer a partir de contusões simples, ou seja, são coisas diretas, coisas mais tranquilas, né? Coisas mais simples de acontecer, ou seja, chegou, pá, contusão, certo? E apresentam o mesmo processo de involução, ou seja, de recuperação desse fator, ou seja, tanto a minha equimose quanto o meu hematoma, extravasamento de sangue vai regredir, vai ser resolvido da mesma forma, beleza? Vão se apresentar somente em pessoas vivas. Inclusive esse processo, porque não faz sentido um morto estar ali recuperando uma equimose, recuperando um hematoma também, tá? Então, na verdade, isso daqui é consequência da pressão sanguínea. O sangue está correndo. Aí eu tenho um corte ali no meu vaso e esse sangue vai extravasar. Mas ele só extravasa porque eu tenho meu coração batendo. Então não faz sentido também, considerando isso, que o morto vai ter isso, porque a gente não vai ter circulação sanguínea. Beleza? Então só pra salientar, é meio bobo, mas às vezes é bom a gente dar uma ilustrada assim, que fica muito mais fácil, né? Do que normalmente é. Beleza, agora vamos para a parte das diferenças. Aí vamos com atenção. Esses nomes aqui, moretão e cardenal, eu acho que é mais usado realmente em espanhol, tá? Eu não vi esses termos assim em português, então não é uma coisa que eu destaco muito. Enfim, pode apresentar, olha, a forma do agente causante. Então, por exemplo, se essa minha equimose ela foi iniciada ali por, sei lá, eu me bati numa ponta de uma faca, eu me bati numa parede, eu acabei, sei lá, pressionando meu braço contra algum objeto de aço. Na minha pele, a minha equimose formada vai ser reflexo dessa forma desse objeto. Então, se tinha uma forma de um coração, na minha pele vai ficar lá um coraçãozinho de sangue coagulado, certo? É isso que diz aqui. Aqui do lado, olha, o hematoma vai ser uma massa produzida por extravasação de sangue. Ou seja, eu não vou ter aquele formato referente ali que a gente tem, porque ele vai causar uma lesão e essa lesão vai começar a extravasar, o sangue vai extravasar. E ele vai criar uma massa. Realmente vai ser uma quantidade bem maior de sangue, tá? Ele vai criar um volume ali, uma tumoração naquela região. Já aqui, ó, a equimose vai ser simplesmente uma mudança na coloração da pele. E ela não causa esse efeito de massa, ou seja, é uma coisa muito localizada, certo? Aqui, os hematomas podem ser superficiais, sim, ou afetar tecidos mais internos. E vai ser caracterizado pelo desplazamento, ou seja, pelo afastamento, deslizamento dos tecidos da pele, o que demonstra mais violência aplicada pelo corpo. Ou seja, essa situação aqui, ó, é muito mais séria, entre aspas, do que uma equimose. Uma equimose está ali, ó, na minha, sei lá, na minha epiderme marcada. Meu hematoma não, ele vai ter um crescimento no meio do meu conjuntivo, vai afastar as minhas camadas de pele, minha epiderme da minha derme. E o sangue vai acabar se acumulando ali no meio, tá? Então é uma situação assim
maior, né? Mais complexo. Você tem um volume criado. Aqui você não tem um volume criado, você tem uma alteração na cor da pele, realmente. E vai ser caracterizado pela ruptura de veias, vênulas e pequenas arteríolas a nível de tecido celular subcutâneo, ou seja, localizado no subcutâneo, geralmente. E aí vocês veem que são veias, vênulas e pequenas arteríolas, ou seja, são estruturas que não têm uma pressão sanguínea tão grande. A que teria mais pressão, entre aspas, seria, por exemplo, aqui minha arteríola, mas ela é pequenininha. Então ela não chega a dar esse efeito, né? Já as minhas veias e as minhas vênulas, vocês sabem, né, que é uma pressão muito menor do que nas minhas artérias, que seria no caso da criação aqui de um hematoma, tá bom? Aqui mostrando, né, o processo assim, ó, da evolução e da cura, né, daqueles dois fatores. Nós temos aqui em cima os hematomas e aqui embaixo a equimose. Se você olhar, é muito parecido, tá bom? Aqui ele começa avermelhado, aqui também avermelhado. E aqui, ó, azul, violeta. E depois amarelado ou verdoso, tá? Aqui embaixo a evolução é a mesma coisa, só que está em mais detalhes. Porque vai ficar vermelho, depois vai ficar preto, depois fica azul, depois fica verde, depois fica amarelo. Então, na realidade, ó, esse azul violeta, esse azul meio roxo, estaria bem aqui no meio, entre negro e azul, entre preto e azul. Então, é só para realmente assim exemplificar, até porque a gente viu ali no slide anterior, que a forma de evolução e de involução desses processos acabam sendo parecidos, tá? A única questão é que, por exemplo, se a gente vai falando de hematoma, quando a gente tem toda uma massa criada, ele vai ser mais lento também, né? Para conseguir pegar aquele sangue destruído ali e tirar da região. Mas vamos lá para a nossa hemostásia. Primeira coisa, saber aqui um comparativo entre ela e a nossa trombose, porque a hemostase ela ocorre justamente para evitar esse quadro trombótico, certo? E ambos vão depender de 3 fatores principais. Eles dependem da parede vascular endotelial, meu endotélio, de plaquetas e de cascata de coagulação. Quando a gente fala em hemostásia, a gente fala de evitar a formação de trombos, por isso que eu falei, né? Esse daqui serve para evitar esse. Em vasos não lesionados, claramente, né? Porque a gente vai ter uma fase inicial da hemostase que busca, assim, criar um trombo, mas é um trombo pequeno. É para controlar ali o meu vazamento de sangue, vocês vão ver por quê. E manter o estado líquido do sangue, tá? Forma um tampão hemostático rapidamente em vasos lesionados. Então, na verdade, esse trombo que eu falei aqui é justamente esse tampão hemostático, porque eles são parecidos. Como se o meu trombo ele fosse um tampão hemostático muito grande, que desacerbou. E aí, exacerbou, gente, quer dizer, ele exacerbou, ficou muito grande, e aí acabou causando o problema que a gente chama de trombose, tá? Então, a trombose ela vai ser o oposto da hemostase e vai se dever justamente pela ativação inadequada dos processos hemostáticos normais. Ou seja, esses meus processos aqui, ó, eles podem estar sendo ativados, por exemplo, em um momento que não deveria ser ativado ou exageradamente. Enfim, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Mas enfim, guardem daqui que a minha hemostase ela serve justamente para evitar a minha trombose. Bom, agora nós vamos para o nosso processo hemostásico. Lembra que eu falei para vocês que a hemostase ela é um processo minucioso? Ela ocorre ali seguindo uma ordem, seguindo fatores específicos. Então, é isso aqui que eu tô falando, tá? A gente inicia a nossa hemostase a partir de uma vasoconstricção arteriolar. Opa, saiu aqui minha canetinha. Vou mudar a cor. Pronto. Essa vasoconstricção arteriolar, ela é um reflexo neurogênico e a partir de endotelina, tá? O que acontece? A gente tem lá no nosso endotélio células pavimentosas simples, ou seja, um epitélio pavimentoso simples. Célulazinhas achatadas em uma fileira só.
E aqui, correndo o sangue, e abaixo disso aqui, ó, dessa minha camada de epitélio, a gente tem tecido conjuntivo. Aí, beleza. Entendemos um pouquinho dessa estrutura. Se eu pego e eu perco uma dessas minhas células aqui, eu teria vazamento desse meu sangue para o tecido conjuntivo. Então, a primeira reação é tentar contrair esse meu epitélio para diminuir o tamanho do buraco, vamos dizer assim, da lesão. Então, se essa célula, a próxima, estaria, por exemplo, só aqui, sabe? Porque aqui eu tenho uma lesão, esse epitélio ele vai se contrair e vai tentar se aproximar para diminuir esse tamanho aqui. Aí, ok, entendemos, né? Queremos diminuir o nosso espaço, o nosso rasgo ali tecidual. Aí nós vamos para a hemostasia primária, que vai buscar a formação do tampão hemostático, ou seja, um tampão para cobrir esse espaço aqui inicial. E ele vai ser formado a partir da exposição pela matriz extracelular, ou seja, aqui na verdade, vindo aqui, ó, um fruto desse meu tecido conjuntivo exposto, que vai chegar e vai ativar plaquetas. A gente vai ver direitinho como é que isso acontece. Mas expondo essa minha MEC, eu acabo tendo ativação plaquetária para vir aqui e criar esse meu tampão inicial. Depois nós temos a hemostásia secundária, ou seja, onde a gente vai criar o nosso tampão definitivo. Esse daqui era um improviso para a gente conseguir meio que parar quanto antes esse vazamento, essa minha hemorragia que a gente já viu agora há pouco. Agora não, agora é realmente criar uma estrutura aqui, né, mais fixa para poder ter uma recuperação tecidual. Então, o tampão definitivo vai ser formado na hemostase secundária, mas plaquetas vão ser recrutadas, eu estou engrossando aquele meu tampão, e a fibrina vai se polimerizar, ok? As duas últimas são coordenadas por trombina, tá? Então, a trombina é quem vai estimular aqui, ó, as minhas plaquetas e a minha fibrina a se polimerizar. E a trombina, por sua vez, vai ser ativada por fator tecidual ou fator tissular, que nós também vamos ver como é que isso aqui acontece, tá bom? Por fim, a gente vai ter a fase 4, que é a estabilização e reabsorção do coágulo, que vão ser um mecanismo, na verdade, de autorregulação. É tipo assim, entendi que eu já consegui evitar aquilo dali, já consegui fazer um tampão suficiente para recuperar a minha estrutura, não estou mais tendo hemorragia, então agora eu preciso destruir, preciso parar com esse meu processo. Senão eu vou acabar acontecendo o quê? Eu vou chamando mais plaqueta e eu acabo criando aquele meu êmbolo que eu falei para vocês. Então, eu não quero criar aquilo. Então, beleza, eu vou chegar aqui e vou acabar com esse meu processo, tá? Então, alguns exemplos seria aqui o ativador de plasminogênio tecidual, que vai fazer com que o tampão se mantenha circunscrito no ponto da lesão também. Porque ele vai chegar aqui, ó, eu tenho um tampão aqui, eu não quero que ele saia rolando lá pro meu corpo e acabe, por exemplo, obstruindo uma arteríola, tá? Então, esse meu ativador de plasminogênio, ele vai ser um desses fatores. São vários fatores de autorregulação, tá? Esse daqui é realmente só para ilustrar. É um deles que vai manter esse meu tampão criado no lugarzinho dele. Mas vamos falar um pouquinho, né, de cada um desses meus fatores, beleza? Vamos começar por ela, a grande estrela desse meu processo, que são as plaquetas. As plaquetas, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que ela é um fragmento do nosso megacariócito. O nosso megacariócito teve uma célula que está lá na medula óssea e que ela é muito grande. Por isso mega, tá? Não é à toa esse prefixo dela, tá? E ela é uma célula gigante, tá? Cheia de retículos, muito, muito cheia de retículos, porque vocês lembram, a gente tem retículo liso, que vai produzir principalmente lipídios, e a gente tem retículo rugoso, que vai produzir principalmente proteínas.
E eles produzem isso em grande quantidade. Ela é extremamente ativa para poder justamente criar as substâncias que vão estar dentro das minhas plaquetas. É quase como se eu tivesse criado vesículas que vão ser emitidas. Por quê? Porque as minhas plaquetas, uma coisa importante de entender é que elas não têm núcleo. Se elas não têm núcleo, elas acabam sendo também com formato discoidal muito parecido com os meus eritrócitos, tá? Então, as minhas plaquetas, elas vão ter de lado, por exemplo, se eu olhar, ela é um disco, então ela vai ser meio assim, ó. Porque o que acontece, gente? O que dá o formato da célula dela ser redondinha assim, é porque ela tem um núcleo redondo. Então, ele empurra as paredes, ou seja, a membrana aqui, né? De forma que eu crio uma estrutura redonda. Se eu não tenho núcleo, ele fica em formato discoide. Só para vocês entenderem, assim, bem bobinho, mas é legal de saber, tá? Enfim, aí as minhas plaquetas, elas derivam desse megacariócito, são pedaços desse meu megacariócitos, e elas vão possuir algumas estruturas básicas, tá? E elas são essenciais para a formação do nosso tampão primário, que a gente viu ali, e também o secundário, mas com destaque principalmente ao primário, porque ela é a primeira que vai chegar lá e vai garantir que a gente consiga parar a nossa hemorragia, ok? Ela vai fazer isso como? Vai se unir a fatores de coagulação, que vão ser justamente ali proteínas, né, substâncias associadas com esse meu processo de coagulação. Enfim, são fragmentos, né, como eu falei, fragmentos celulares anucleados, discoidais, derivados do nosso megacariócito que está aqui, ó, que vive lá na minha medula óssea. Ele produz as minhas plaquetas e libera elas para a minha circulação sanguínea. E aí, quando tiver uma lesão tecidual, com meu tecido conjuntivo exposto, a minha plaqueta vai identificar aquela lesão pela exposição do meu conjuntivo, vai ser ativada e vai iniciar a minha cascata de coagulação, tá? Legal saber que, como eu falei para vocês, que a plaqueta ela era tipo uma vesícula, sabe? Então é uma estrutura ali com a membrana com alguns pedaços do meu megacariócito dentro. E que pedaços são esses? Esses pedaços eu vou chamar de grânulos, tá? E esses meus grânulos, eles são de 4 tipos principais. Eu tenho lisossomos, eu tenho peroxissomos. Lembra, lisossomos serve para degradar as substâncias ali dentro. Ou seja, ele é uma vesícula bem pequenininha que contém enzimas muito ácidas, tá? Ele contém muito pH ácido. E aí, quando ele entra em contato com outra estrutura, ele destrói essa estrutura. Os peroxissomos, por sua vez, eles servem para degradar substâncias tóxicas, transformando elas em água oxigenada, em H2O2. Contudo, a água oxigenada também é um produto tóxico, mas dentro dele ele consegue pegar algo muito tóxico, transformar em água oxigenada e depois pegar a água oxigenada e degradar em água e oxigênio. Então ele quebra aquilo, qualquer coisa que vier ali tóxica, muito tóxica, ele quebra até virar água e oxigênio e aí tornar substâncias não tóxicas, beleza? Mas isso daqui são organelas, são estruturas normais a uma célula. O que ela tem de especial? Ela tem grânulos alfa e grânulos densos, que eu também posso chamar de grânulos delta, ok? Nos grânulos alfas eu vou encontrar adesão à seletina P, ou seja, é o responsável pela ligação com a seletina P, e proteínas associadas à coagulação, por exemplo, fibrinogênio. Grânulos densos ou delta, ele vai possuir ADP e ATP, moléculas energéticas, possui cálcio ionizado, serotonina e adrenalina, beleza? Quando ocorre uma lesão, as plaquetas vão se encontrar ali, né, com o tecido conjuntivo subendotelial, aquilo que eu expliquei agorinha, e vão ter contato com alguns componentes, por exemplo, o colágeno e o VWF. Esse VWF é o fator de von Willebrand, ou seja, é desse carinha aqui que descobriu esse fator de coagulação, tá bom? Então, quando eu quebro ali
a minha parede do meu vaso, o meu endotélio, eu acabo tendo a exposição do meu tecido conjuntivo e assim eu tenho o contato com o colágeno e o contato com o VWF, tá? Esse contato vai desencadear 4 processos nas minhas plaquetas, que vai ser, primeiramente, a adesão plaquetária, ou seja, se ele está exposto, é como se ele fosse um chamariz para essa minha plaqueta. Então, ele está gritando na plaqueta, plaqueta, preciso de você. E aí, minha plaqueta vai se aderir àquela região. Como está mostrando aqui, ó, na primeira plaqueta chegando, tá? Quer dizer, aqui ela tá mudando de formato já, né? Ela já chegou. Aqui que ela tá chegando, desculpe. Aqui ela vem e ela chega, tá? Aí nós temos a adesão plaquetária, ou seja, aquela primeira que veio aqui, ó, que chegou no tecido. Nós temos mudança da forma, aí sim, olha, a gente já teve adesão aqui nessa imagem, agora a gente está mudando a forma. Você está vendo que ela está emitindo prolongamentos, eu estou estimulando o citoesqueleto dessas minhas pequenas célulazinhas, assim, né, se podemos chamar de célula, e ela está se adaptando para criar uma extensão aqui, ó, várias extensõezinhas da sua membrana. Depois que ela faz isso, ela segrega aqueles materiais lá granulares, tudo aquilo que estava nos grânulos que eu falei, ela vai começar a soltar ali no meio, tá? E esses materiais vão induzir também a agregação plaquetária. Você já lembra que eu falei aqui, ó, que a plaqueta tá vindo, chegando? Só que ela vem, chega, depois vem mais uma, chega, vem outra e chega. Por quê? Porque elas querem tampar essa minha ferida. Vocês estão vendo aqui minha ferida, ó? O colágeno aqui, ó, por exemplo, ó, exposto, esses fiozinhos aqui, ó, são representantes de colágeno, tá? São moléculas aqui, ó, de colágenos expostas, tá? Então a minha plaqueta veio, viu o colágeno, ela vai agarrar e vai tender a querer fechar essa minha ferida. Só que ela não pode fechar sozinha, porque ela é pequenininha, então ela chama as amigas para ajudar. E as amigas vêm e começam a ajudar ela aqui, ó. A gente acaba tendo essa agregação plaquetária, tá? Saber que a ativação das plaquetas, que é ativada justamente por esses meus fatores aqui, ó, o meu colágeno, aquele meu VWF, aqui em cima indicado, né? Vai provocar expressão na sua superfície de um complexo de fosfolipídios essenciais para a união com o cálcio e a coagulação por via intrínseca. Nós temos 2 tipos de vias, tá? Via intrínseca e via extrínseca. A gente vai falar delas também. Enfim, esses meus fosfolipídios aqui, eles têm uma carga negativa muito forte, tá? Eles vão ser expressados ali na minha membrana plasmática das minhas plaquetas e isso vai atrair o cálcio e vai iniciar um processo que a gente vai ver, ok? Durante a agregação primária, a gente tem a expressão de ADP e tromboxano A2. TX é tromboxano, tá? É um fator de coagulação também. E a nossa agregação secundária, ela vai ser regida por ADP, tromboxano A2 e trombina. Já vem um novo fator aqui, né? A trombina, ou seja, a primeira de todas, ela é regulada apenas por ADP e tromboxano, ou seja, a minha primeira que chegou aqui. E a minha agregação secundária, ou seja, à medida que vai chegando ali as outras células, vai ser já por ADP, tromboxano e trombina também. Aqui representando todos esses processos que a gente falou, né? Só que ilustrado, a gente tem a nossa vasoconstricção inicial, que era quando, ao haver um estímulo lesivo, ao ter um corte ali no meu vaso, né? Eu tenho aquela vasoconstricção inicial, que é justamente, né, o reflexo ali do meu sistema nervoso atuando, beleza? Aí nós temos aqui, ó, a zona da lesão, certo? A nossa vasoconstricção reflexa, porque eu tô tentando fazer o quê? Diminuir essa minha lesão aqui, beleza? Mas também serve para expor mais o meu conjuntivo e começar a atrair as minhas plaquetas. Então, esses meus colágenos aqui, ó, do tecido conjuntivo, eles ficam expostos aqui também, tá? Aí nós vamos para a nossa hemostasia primária, ou seja, quando a gente tem a formação do nosso trombo inicial. Trombo não, desculpe.
no nosso tampão inicial. E segue os fatores ali, ó, da agregação plaquetária. É a adesão plaquetária, que vai ser estimulada pelo VWF, pelo colágeno, lembra que a gente viu? Eles vão estar expostos aqui, ó, já que eu não tenho endotélio. E assim, eu faço com que a plaqueta ela se adira? Não sei como é que conjuga isso. Seja aderida aqui a essas substâncias que estão expostas. E aí, quando ela é aderida, ela muda de forma, porque na verdade ela tem que se estender ao longo da lesão. Ela tem que criar redes para ficar bem firme ali na lesão, beleza? E aí ela muda a sua forma, que é o que eu falei ali, as alterações do citoesqueleto, para ela ficar bem parecendo quase que um astrócito, né? Com vários raios assim saindo. Aí quando ela faz isso, ela fica bem ativada e ela começa a liberar os grânulos, tá? De ADP e de tromboxano. Aí depois nós temos aqui, né, por fim, o recrutamento, ou seja, aquela minha fase de chamar mais plaquetas para cá. E assim a gente vai ter a nossa agregação. Quando a gente pega e a gente já tem uma agregação aqui, ou seja, eu consegui inicialmente chegar a várias plaquetas, mesmo que ainda não tenha a presença dos outros fatores associados nessa estrutura aqui que eu estou formando, o meu tampão, eu formo o meu tampão hemostático, o primeiro, tá? Aquele que vai ser só emergencial. Mas eu preciso sair da minha hemostase primária para ir para a minha hemostase secundária e aí sim criar o meu tampão que vai ser definitivo. E para isso acontecer, eu vou ter o fator tissular, fator tecidual que eu mostrei, sendo liberado aqui, ó, do meu conjuntivo para as minhas plaquetas, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Essas minhas plaquetas vão expressar os complexos de fosfolipídios, que são aqueles fosfolipídios com carga bem negativa que eu falei para vocês, e que vão conseguir se unir ao cálcio, lembra? Depois disso, a gente vai ter ativação de trombina, tá? E a polimerização da fibrina. A fibrina ela é como se fosse uma rede de cola, tá? Ela é uma cola que ela vai se espalhar aqui e vai servir para grudar. Ela chega, ela gruda nas coisas e ela meio que endurece. Ela cria um esqueleto no meio de todas essas minhas plaquetas, tá? E aí, por fim, nós temos o trombo feito, né? Que é toda essa minha estrutura aqui. E agora a gente vai iniciar os processos antitrombóticos, ou seja, eu consegui tampar isso daqui, mas eu preciso que essa minha agregação plaquetária, por exemplo, ela pare, tá? Porque senão vai ficar algo muito grande. E aí eu crio um trombo que pode ser um problema, pode se descolar daqui, ó, e obstruir algum vaso, tá? Enfim, esses processos, eles vão fazer parte da liberação de TPA, que vai causar fibrinólise, ou seja, vai pegar a minha fibrina e vai quebrar a minha fibrina, tá? E também a trombomodulina, que ela serve para bloquear essa minha cascata de coagulação. Então, ela não permite que a minha cascata continue acontecendo. Isso daqui é só para exemplificar, por exemplo, o neutrófilo atrapado, ou seja, o neutrófilo estava passando, acabou grudado aqui no meio, tá? Eritrócitos também, enfim, criou um grude geral e algumas células se perderam ali no meio também. Mas vamos lá, né? O que eu já citei várias vezes, mas agora entendi um pouquinho melhor. A nossa cascata de coagulação. Ela conduz à formação de um coágulo de fibrina insolúvel. Ou seja, lembra que eu falei que a fibrina é a cola? Então, ela mesma. Vai ser um entrecruzamento de processos enzimáticos. Isso a gente vai entender já já, bem melhor. Os fatores, ou seja, os fatores de coagulação, vão se juntar na superfície de fosfolipídios com carga negativa apresentado por plaquetas ativadas. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que quando a gente ativa a plaqueta, ela vai emitir na sua membrana muitos fosfolipídios de carga negativa que serviam para fazer conexão com o cálcio. Então, justamente é isso aqui que vai acontecer. Os fatores eles vão se unir ali também, tá? E vão compor um complexo de reação dependente de cálcio. Por isso que eu falei,
da ligação com o cálcio, que vão acabar se unindo a resíduos de ácido glutâmico, que é a mesma coisa que falar glutamato, carboxilado presente nos fatores. Fatores de coagulação a gente tem vários tipos, tá? Se eu não me engano, varia de 1 até 20, mas a gente destaca o 2, o 7, o 9 e o 10, tá? E eu acho que não precisa se atentar a cada um deles não, vocês vão ver até porque que eu não acho isso muito relevante. Mas é legal saber que aqui os principais são eles, tá? Esse glutamato, ou seja, esse meu glutamato carboxilado, por sua vez, vai ser gerado a partir de reações que utilizam vitamina K como cofator, tá? E vão ser antagonizados por varfarina, que é o quê? É um fármaco que é muito utilizado como anticoagulante, ou seja, para impedir esse processo, a gente tem a varfarina ali como um associado, né? Às vezes a pessoa está com algum problema ali e a gente precisa justamente atuar contra, por exemplo, algum trombo. A gente quer dissolver um trombo, então a gente usa a varfarina para poder fazer isso, tá? Eu destaquei em amarelo aqui os principais fatores, tá? Porque aqui eu tenho plaquetas, aqui eu tenho cálcio e aqui eu tenho vitamina K. Então, só para vocês pensarem um pouquinho que se eu tiver alguma carência, algum erro relacionado às minhas plaquetas, eu vou ter problema na minha cascata de coagulação. Se eu tiver pouco cálcio no meu sangue, vou ter problemas com minha coagulação. Se eu tiver pouca vitamina K, também vou ter problemas. Qualquer um desses fatores que estejam aí desregulados, a gente pode ter tanto hemorragia quanto o outro extremo, que seria ali, né, a formação de trombos, tá bom? As nossas tromboses. Só para assim destacar que são os elementos mais importantes desse nosso processo. Aqui, eu falei para vocês que a cascata de coagulação, ela ocorria por via intrínseca e por via extrínseca. Contudo, isso é uma situação feita no laboratório, tá? Quando isso é exposto no vivo, ou seja, na pessoa, não tem essa diferença. Isso acaba ocorrendo por uma via só, tá? Porque é a nossa via da nossa lesão tecidual. Isso daqui é para simular essa nossa lesão. Então, isso acaba sendo simulado e iniciado de duas formas. Eu posso chegar no meu sangue ali, né? Na minha simulação e jogar o fator tissular, fator tecidual que a gente falou, que a gente vai imitar essa nossa coagulação in vitro da forma mais próxima possível, tá? Por quê? Porque o fator tissular é o iniciador da minha cascata de coagulação no vivo. Contudo, vocês podem perceber que aqui a gente tem outra via, que seria a intrínseca, ou seja, o simples fato de eu pegar o sangue e botar ali na minha placa de Petri, ou seja, botar ele sobre o meu vidro, já vai iniciar a coagulação pelo contato com o vidro, tá? Porque aquele vidro vai ter uma superfície com carga negativa. Então, acaba ocasionando esse nosso processo de coagulação também. O que é importante? Lembra que eu falei que a gente tem vários fatores de coagulação? E eu falei que isso daqui, ele vai ser uma mescla entre reações, tá? Reações químicas. Então, aqui, ó, é a mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o meu fator de coagulação 12 sendo revertida a 12A por causa da minha carga negativa. Aí, o que que ele faz? Ele vem e ele atua sobre o meu fator 11, transformando em 11A. O meu 11A vem e atua sobre o meu 9, transformando em 9A, que vai se unir ao meu 8A e depois, junto com o meu 7A, depois ele vai chegar e ele vai fazer a conversão do meu 10 em 10A. Ou seja, você está vendo que eu tenho um fator unindo com o outro para poder reagir com o outro, para poder formar outro. Esse que é o entrecruzamento, tá? Essa mistura de fatores para conseguir, de um modo final, alcançar o mesmo objetivo. Porque se vocês olharem o final desses processos, são iguais. Tanto aqui
quanto no vivo. Por isso que eu disse, não precisa se atentar tanto assim a cada um deles, porque o que vai acontecer é uma sucessão de fatores. Aqui é fácil de lembrar, porque eu estou, na verdade, pegando e reduzindo os números, tá? Então, isso dá uma ajudadinha. O meu 10, ele vai ser uma via comum entre a minha via intrínseca e a minha via intrínseca. Ou seja, a minha via intrínseca, ela busca alcançar esse meu 9A que está associado aqui ao 8A. Essa associação acaba tendo o mesmo efeito dessa outra, que seria o meu fator tissular associado ao meu 7A, beleza? Então, meu 7A com o meu fator tissular, ele é meio que proporcional a esse outro aqui do lado. Então, essa minha molécula, ela vai fazer a mesma função dessa outra, tá? A única diferença é que aqui foi um processo um pouquinho mais longo e esse daqui é mais curtinho, por isso que é extrínseco, porque veio de fora. É como se esse fosse uma imitação desse, sabe? E aí minha via extrínseca, ela é mais direta. Ela vem com o fator tissular, veio o meu fator de coagulação 7 e já consegui montar essa molécula para estimular o fator 10 de coagulação. Esse meu fator 10 de coagulação vai chegar, e vai formar o 10A e o 5A. Esse complexo vai agir sobre a protrombina, transformando ela em trombina. Quando eu tenho a minha trombina, ela vai atuar sobre o meu fibrinogênio para conseguir formar o coágulo de fibrina, tá? E se vocês olharem esse meu processo aqui, ó, tá ocorrendo aqui também, tá? Então, eu tenho a minha protrombina virando a minha trombina para poder atuar sobre o meu fibrinogênio e criar o meu coágulo de fibrina também. Então, na verdade, essa cascata e essa são muito parecidas e buscam o mesmo objetivo, tá? Esse daqui, por exemplo, eu falei para vocês que ele é iniciado direto pelo meu fator tissular, esse verdinho aqui, tá? Meu fator tissular, ó, pegou, vai se unir ao fator 7 de coagulação, tá? Se unir ao fator 7, formou esse complexo aqui, ó, que é similar a esse daqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa. A diferença é que ele vai vir e ele vai agir sobre o 9, tá? Esse meu 9, ele vai ter ali, né, uma união, uma influência do meu 11A, que o 11A é derivado do meu 11, beleza? Então, se vocês olharem, na verdade, ó, tô fazendo todo o entrecruzamento de reações de novo, para depois pegar e juntar as moléculas de novo, vir com uma molécula de fora. Para resumir isso tudo, qual é o meu minha dica, assim, o que é que eu deixo de mais importante para vocês? É vocês lembrarem que eu tenho o meu fator tissular como principal na coagulação em vivo, ele é o iniciante, que vai desencadear uma reação entre fatores de coagulação. E esses meus fatores de coagulação aqui, ó, todas essas minhas reações, elas buscam simplesmente transformar minha protrombina em trombina, para que essa trombina formada possa agir sobre o fibrinogênio e formar o meu coágulo de fibrina, tá? Então, se eu pudesse falar assim uma coisa para vocês, seria, resumam nisso, tá? Fator de lesão tissular, ele chega e estimula a conversão de protrombina em trombina, para que a trombina possa estimular o fibrinogênio a formar o coágulo de fibrina. E se vocês olharem, isso que eu falei agora é a mesma coisa que está sendo buscada aqui pela minha via extrínseca, tá? Então, ela tem um fator tissular e ela acaba, no fim das contas, formando o coágulo de fibrina. A única diferença é que aqui minha via intrínseca, ela se inicia pela superfície com carga negativa do vidro. Mas, no final das contas, ela busca também o coágulo de fibrina. Aqui exemplificando um pouquinho a minha via extrínseca, né?
Nós temos aqui o fator de coagulação ativo, que vai ser aqui nesse caso o 7A, que se uniu aqui com o 10, tá? Que vai ser o fator de coagulação inativo. E aqui vocês podem ver o cálcio. Lembra que o cálcio, ele vai ser um cofator das minhas principais reações, que eu falei para vocês que ele é tão importante que se eu tenho pouco cálcio ali, eu posso ter, por exemplo, alguma hemorragia ou algum problema vascular. Então, ele aqui se mostra presente, tá? Essa aqui é uma superfície de carga negativa, tá bom? E aí nós temos a formação aqui, é o processo ocorrendo. Isso daqui poderia estar ocorrendo, por exemplo, ali na superfície da minha plaqueta, já que isso daqui é a superfície de fosfolipídios negativos. Enfim, aí eu tenho aqui, ó, superfície de fosfolipídios negativos, cálcio e os fatores de coagulação. Um vai ativando o outro, tá? Então, eu chego com um ativado, por isso esse Azinho, tá? Toda vez que eu falei o A, era sinônimo de ativação, beleza? Então, eu tenho o meu 7 ativado, que vai entrar em contato aqui, ó, com o meu 10, e vai fazer com que o meu 10 seja ativado. Aí, puf, passou pra cá. Meu 10 ativado, vem pra cá e entra em contato com o meu 2. E aí o meu 2 vai ser ativado pelo meu 10. E vem pra cá e eu tenho 2 ativado, beleza? Então assim a gente vai formando, a gente vai evoluindo esse processo de uma molécula para outra. Ou seja, um fator de coagulação estimulando o próximo e assim sucessivamente, tá? Um pouquinho sobre a trombina. Ela é um dos fatores de coagulação, tá? E ela é o mais importante. E por que ela é mais importante? Porque ela está envolvida com vários processos. Essa imagem aqui do lado é justamente para mostrar o tanto que a ativação, que a atuação dela é diversa. E aí ela vai conectar 3 processos extremamente importantes no corpo, que é a minha coagulação, minha cascata de coagulação, a minha inflamação, que é a resposta do tecido, né, a determinada agressão, e a minha reparação tecidual. E ela vai realizar isso como? O que ela vai fazer de verdade? Ela vai atuar causando a conversão do fibrinogênio em fibrina, que foi que a gente viu lá agorinha. A nossa ativação plaquetária, ou seja, minha trombina também ativa as minhas plaquetas, tá? Meus efeitos pró-inflamatórios, ou seja, ela está associada com as características da inflamação, ela estimula a inflamação, por isso pró. E efeitos anticoagulantes também, tá? Então, ela começa favorecendo a coagulação, contudo, quando o meu tecido ele já está são, ele já está normal, esse meu endotélio vai entrar em contato com a minha trombina e ela vai deixar de ser pró-coagulante, ou seja, a favor da minha coagulação, e vai se tornar um anticoagulante, vai agir como anticoagulante. Então, ela tem essa variação de fatores, tá? Aqui vocês podem ver, né, um pouquinho da trombina. Ela aqui, ó, influenciando a liberação de tromboxano, ela estimulando a fibrina, a agregação plaquetária também. Ela agindo direto no meu endotélio, olha, para ele produzir e liberar esses fatores aqui, ó, óxido nítrico, prostaglandina, TPA, que vão cerrar, ou seja, vão impedir, travar a minha cascata de coagulação. Ou seja, essa daqui é quando ela é contra a coagulação e essa daqui é quando ela é a favor da coagulação, tá? Ela também vai agir, por exemplo, ativando ali a adesão dos neutrófilos à parede aqui do endotélio. Ela também ajuda na ativação de monócitos, ativação de linfócitos, tá? Então, ela tem várias funções. Por isso ela é tão importante. Aqui, agora vamos falar um pouco do nosso endotélio. A gente já citou ele tanto. Mas vamos ver, né? Lembrando que ele é o quê? Ele é um epitélio pavimentoso simples, tá? E ele vai ter propriedades que vão ser a favor da formação de trombos e contra, tá? Então, nós temos
os fatores antitrombóticos e nossos fatores protrombóticos. Nos nossos antitrombóticos, nós temos atividade antiplaquetária, tá? Que vai evitar a agregação de plaquetas. Nós temos os anticoagulantes, que vão ser moléculas semelhantes à heparina, que vão acabar ativando a antitrombina 3. E essa antitrombina, ela atua justamente onde? Na trombina. Ela inativa a trombina e os meus fatores de coagulação. Lembra que a minha trombina ela é essencial para a ativação plaquetária, tá? E aí ela vai ativar, primeiro ela inativa a minha trombina, tá? Ou seja, parou a agregação plaquetária. Depois vem e a trombomodulina vai converter a minha trombina aqui, ó, em um anticoagulante. Ou seja, ela vai começar a estimular o endotélio a produzir aquelas substâncias anticoagulantes que a gente viu agora há pouco, tá? Então, só para lembrar aqui, ó, prostaglandinas, TPA e óxido nítrico. Depois nós temos os nossos fibrinolíticos, ou seja, as células endoteliais vão sintetizar o ativador de plasminogênio tecidual, que é o TPA que a gente viu agora, tá? Mas esses daqui são todos fatores, todas estruturas que vão servir para evitar a minha coagulação. Contudo, também temos as que são a favor. Quando a gente fala da questão das plaquetas, nós temos os fatores plaquetários, ou seja, quando a matriz extracelular está exposta, o meu tecido conjuntivo está exposto, vai se exibir o VWF que a gente viu, que vai se ligar às plaquetas. É só ele não. Nós temos, por exemplo, as minhas fibras de colágeno também, chamando as plaquetas, né, para o local onde houve lesão. E não podemos esquecer delas também. Enfim, temos os coagulantes, ou seja, quando as células endoteliais vão ser ativadas, elas podem ser ativadas por exemplo, TNF, que é fator de necrose tumoral, ou IL-1, que seria uma interleucina, tá? Elas vão sintetizar fator tecidual, lembra? Fator tissular, que vai ativar a cascata de coagulação extrínseca, que a gente viu ali também, já expliquei um pouquinho para vocês, tá? Nós temos também antifibrinolítico, que vai ser através da síntese de PAI. O PAI é o inibidor do ativador de plasminogênio, ou seja, ele age aqui, ó, sobre o meu TPA. Ele bloqueia o meu TPA, beleza? Aqui mostrando novamente, né, cada um deles, tá, os que vão inibir e os que vão favorecer. Começando aqui pelos que vão inibir, a gente já viu, nós temos aqui ó, a molécula parecida heparina, que ela vem aqui, ó, inativa a trombina e inativa os fatores de coagulação, tá bom? Nós temos aqui, ó, o inibidor do fator tissular, que é aquele que inicia a minha cascata de coagulação. Se eu inibo ele, eu não vou ter a minha cascata formada. Nós temos receptores para a trombina. Para pegar a minha trombina, quando ela já está modificada e agora ela se torna um anticoagulante. Lembra que minha trombina tem dois fatores. Ela consegue ter duas funções, na verdade. Ela tem função coagulante, mas ela também tem função anticoagulante quando ela é modificada pela minha trombomodulina, que está até identificada aqui, ó. E nós temos, né, efeitos endoteliais aqui, ó, causados justamente pela minha trombina. Seria, por exemplo, prostaglandina, óxido nítrico, ADP. Tudo isso aqui, ó, TPA também. Vai fazer o quê? Vai inibir a cascata de coagulação a partir da inibição da agregação plaquetária, ou seja, aquela junção das minhas plaquetas. O TPA também, ó, vai agir na fibrinólise, ou seja, vai agir justamente naquela minha quebra do meu fibrinogênio. Aqui do lado, nós temos os que favorecem as tromboses, tá? Por exemplo, o próprio VWF aqui, ó, expressado, né, chamando as minhas plaquetas, junto com o meu colágeno aqui indicado também, fibra de colágeno. E aqui ó, a exposição do fator tissular, que é o mesmo que está sendo inibido nesse outro caso aqui.
Agora nós vamos para a nossa trombose. Olha que coisa linda, gente, esse trombo gigante aqui. Vocês podem ver que esse trombo ele foi tão grande que é como se eu pegasse aquele meu processo para formar um tampão e ele fosse exacerbado. Então vocês estão vendo que ele começou a grudar tudo que ele via. Aqui eu tenho ó, um monte de plaquetinhas, olha essas coisinhas branquinhas aqui, cheia de extensões de membrana. Nós temos aqui hemácias que acabaram se misturando também. A gente tem aqui, ó, fibrina grudando tudo, tá? Então, o que aconteceu? Cresci demais. Posso fazer o quê? Posso obstruir uma artéria, por exemplo. Virei um problema. E é isso que a gente vai estudar agora. A trombose. Primeiro, a tríade de Virchow. Ou seja, o que deixa a gente suscetível, segundo Virchow, à nossa trombose? É a lesão endotelial, ou seja, aquela lesão que ocorre ali no meu endotélio. A hipercoagulabilidade, ou seja, quando minha coagulação ela está exagerada, e um fluxo sanguíneo normal. Esses três juntos formam a minha tríade de Virchow, tá bom? Nós temos aqui, ó, fluxo sanguíneo normal, que seria casos de êxtase ou de turbulência, tá? Quando a gente fala dos dois, é importante relacionar com artérias ou com veias, tá? Quando a gente fala de situações em que nós vamos ter turbulência, nós falamos de situações arteriais ou cardíacas. Quando a gente fala de êxtase, ou seja, de parada, a gente fala de situações venosas. Então, já trouxe aqui, ó, êxtase é importante na ocorrência de trombose venosa. Placas ateroscleróticas ulceradas expõem a matriz extracelular e produzem turbulência. Aqui eu trouxe uma imagem, olha, uma placa aterosclerótica, ou seja, acúmulo aqui ó, grande de lipídios, tá? Na parede do meu vaso. E às vezes uma lesão nessa parede aqui no meu vaso acaba expondo o meu tecido conjuntivo e iniciando a formação de um coágulo. Contudo, o que é que acontece? Essa minha placa aqui, ó, essa minha camada de gordura, ela tá grande. Ela não tá com um diâmetro vascular normal, tá com um diâmetro vascular reduzido. E aí o que é que acontece? Quando eu começo a formar meu trombo que iria andar, correr livremente em um espaço desse tamanho aqui, ó, ele está sendo formado em um espaço que já está ó, bastante obstruído, então ele fica preso. E aí ele cria aqui ó, um impedimento para minha circulação, tá? Para vocês entenderem aqui a relação, beleza? Mas vamos lá, os trombos arteriais, eles vão começar em um ponto do endotélio danificado, como eu falei aqui. Ou então vão ser locais submetidos à turbulência, ou seja, onde eu tenho vasos, onde eu tenho artérias que se bifurcam. Então acaba tendo ali, ó, um choque contra as paredes, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma bifurcação e eu tô vindo aqui, ó, em alta velocidade, quando eu chego nessa bifurcação, ó, minhas hemácias, minhas plaquetas, elas começam a se chocar contra as paredes do vaso. Então, isso pode acabar causando um trombo, tá? Mas também eles tendem a crescer retrógrados, isso é importante também, tá? Os trombos venosos, por sua vez, vão começar em áreas de êxtase, tá? Ou seja, áreas paradas, de pouca movimentação. Por isso que são formados ali nas nossas veias. Até porque se você parar para pensar, as nossas artérias, ó, elas estão ali ó, intensamente em alta pressão. As nossas veias não. As nossas veias têm válvulas. Então o sangue passa, dá uma parada. Depois ele é empurrado, dá uma parada, empurrado, dá uma parada. Então, só para vocês entenderem, né, que isso daqui tem muito a ver, beleza? Tendem a crescer anterógrados, ou seja, na direção do fluxo sanguíneo anormal. Aqui alguns tipos, né, de trombos murais, ou seja, trombos de paredes, para a gente entender. Trombos arteriais, trombos venosos. Trombos arteriais a gente tem principalmente ali na aorta, né? E em cavidades cardíacas. Costumam ser oclusivos, ou seja, chegar e tampar mesmo aquele meu vaso, tá? Os trombos venosos
obviamente em veias, né? E são sempre oclusivos, ou seja, não vai ocorrer dele não ser oclusivo, ele sempre é oclusivo, tá? Os nossos arteriais vão ser frequentes em artérias coronárias também, tá? Não somente em aorta e cavidades cardíacas, mas também nas coronárias, que estão ali, né? Fazendo o quê? São as artérias que a gente tem irrigando o coração, ou seja, está muito próximo daqui do meu coração, beleza? E vão seguir, né? Em frequência para as artérias cerebrais e para as artérias femorais também. E esses meus trombos arteriais, eles vão ser considerados como trombos brancos acinzentados, tá? E vão ser formados aí principalmente por plaquetas, fibrinas, leucócitos e eritrócitos. Os nossos trombovenosos, eles vão acabar sendo mais frequentes em veias do membro inferior, que aí é realmente onde a pressão tá ali, né? Tipo, indo contra o fluxo sanguíneo, realmente, né? Onde você mais tem que fazer força ali, né? Principalmente pelas nossas panturrilhas, que são consideradas como nosso segundo coração, né? Elas estão ali ajudando o sangue a retornar ao coração pelas nossas veias. Então, é uma região em que ele tá muito, fraquinho, tipo, não quero, sabe? Tô indo contra a gravidade. Então, eu tenho que exercer muita força. Por isso que a gente tem, né, todo o nosso sistema lá, né, de válvulas, enfim. Acaba que ele afeta, então, mais o membro inferior. E vão formar largos cilindros, desculpe. Acaba tendo, olha, mais hemates, ou seja, nossos eritrócitos, tá? E por isso, por ter uma grande quantidade de eritrócitos, a gente vai chamar de trombos vermelhos, tá? Pela presença grande de eritrócitos. Lembre que aqui eu também tenho eritrócitos, mas eu tenho mais também outros elementos, tá? Aqui é predominante eles. Aqui eu também tenho plaquetas, fibrinas, leucócitos, outras células, né? E como é? Depois de formado o meu trombo, para onde é que ele vai? O que que vai acontecer com ele? Eu tenho destaque para 4 destinos, tá? Primeiro seria propagação, ou seja, quando ele começa só a aumentar em quantidade de plaquetas e fibrinas, ele vai rodando, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente tem a embolia, que é quando ele vai se romper e vai se mover para outras áreas, por exemplo, né? Quando a gente fala da embolia pulmonar, é quando aquele trombo foi para uma artéria importante ali no meu pulmão e acabou às vezes até causando infarto naquela minha região pulmonar, é um quadro bem grave. É muito comum de ocorrer em cirurgias ortopédicas, tá? Então esse é um dos grandes riscos, principalmente para homens, se eu não me engano. Ele também pode sofrer dissolução, se forem recentes, ou seja, acabou de acontecer, ainda não é nada muito grave, a gente consegue chegar lá e dissolver pela ação fibrinolítica, tá? Vai quebrar minha fibrina e vai desconectar aqueles meus elementos no meu trombo. Ou então ele vai seguir uma organização e recanalização, ou seja, vai acabar causando inflamação e fibrose. A fibrose é essa nossa organização, ou seja, o meu tecido conjuntivo vai fibrosar aquilo dali, vai cercear aquilo dali a partir de fibras, por isso fibrose. E em seguida vai sofrer recanalização, ou seja, depois de fibrosado, ele vai permitir que o fluxo sanguíneo seja retomado, podendo se unir à parede vascular, tá bom? Então aqui só para ilustrar, né, os processos, já que o processo de embolia, né, quando ele vai chegar lá e obstruir alguma coisa, que é embolia pulmonar, né, a migração que pode ocorrer, sabe, tipo para veia cava inferior, por exemplo, o processo de resolução, a organização do trombo, olha, organizado e recanalizado, consegui abrir aqui novamente a minha luz do vaso, tá, para ter circulação sanguínea, enfim. Todas essas situações que eu falei, tá? Agora nós vamos para o nosso último tópico dessa parte 2, que é um distúrbio, principalmente de influência ali genética, hereditária, tá? Que é a nossa coagulação intravascular disseminada assídia. O que que ela é? Ela vai ser, na verdade, uma formação repentina de trombos, vários trombos formados, tá? Que vão se espalhar pela microcirculação. E dessa forma vão causar uma insuficiência circulatória, ou seja,
meu objetivo da minha circulação de chegar ali nos tecidos, mandar oxigênio para os tecidos, vai estar sendo insuficiente, beleza? Não é uma doença primária, mas uma complicação da extensativação da trombina. Ou seja, a gente tem um problema ali, né, na nossa trombina, um problema hereditário, e essa minha coagulação intravascular disseminada acaba acontecendo, tá? Bom, pela minha fase 2, minha parte 2 é só isso. E daqui a pouco a gente continua com a parte 3, tá? Obrigada.